Muito bem, só aguardando os alunos chegarem. Já tem gente chegando, boa noite quem já está aí. Muito bem, quem está chegando vai me dando boa noite, né, para saber quem está aí. Tem 2 pessoas, muito bem. E quem já chegou, me diz como é que está a qualidade do vídeo e como é que está a qualidade da imagem também, e do áudio. Olha, respondendo, eu não estou no Instagram, bacana? Só no YouTube. Boa noite para o Luan. A Isadora chegou cedo, não é possível. Né? Para o Érico, para a Daniele. Milagre, né? Milagre das pandemias. Muito bem. Boa noite para quem já está aí. Diz como é que está o som. É o mais importante, né? Como é que está o som. Muito bem. Perguntaram aqui, eu só estou no YouTube, bacana? E quem puder mandar um link lá no grupo do WhatsApp da nossa transmissão. A Isadora falou que é um aluno exemplar. É verdade, é verdade. Só não chega cedo na aula, né? Mas estamos bem, né? Mas atrasar em casa também é complicado, né, Isadora? Aí seria pedir demais, né? Então, se alguém puder mandar um link lá no grupo, tem aluno perdido por lá, né? Mandar um link dessa transmissão. Boa noite, Gustavo. Gustavo falou que o som tá bom, então isso é o que mais importa, né? O Érico já mandou o link, bacana? Então, quem tá perdido agora, se acha. Outra coisa, a chamada tá aberta. Então, olhem, por favor, se você já consegue responder a chamada. O formulário está aberto. Deixa eu verificar aqui. Aí a gente logo começa, né? Bom, tá aberto aqui o formulário. Tentem fazer a chamada e depois me digam se deu certo. Bacana? Para a gente estar tudo certinho. O link da chamada é o mesmo da última aula. Né? Então, você pode baixar. A chamada está lá no Classroom, tá bom? É o mesmo link. Eu vou renovando o link. Né? Eu só fiz a configuração para usar ele sempre, né? Então, é o mesmo link da última aula. Você pega na Classroom ou você busca lá no WhatsApp mesmo. Bacana? Muita gente já chegou. Boa noite para vocês, para todos. Acho que estamos com a lotação quase máxima, né? 27 alunos. Tá bacana, né? Quem conseguiu responder a chamada, depois avisa aqui, ó, deu certo. Né? Senão eu abro aqui e tento ver o que aconteceu. Bacana? Olha, o Érico, de novo, já colocou lá para a gente o link da chamada. Muito bem. Deixa eu voltar aqui. Tudo tranquilo com vocês? Descansaram? Teve uma semaninha de prova, mas agora já está todo mundo recuperado, não é verdade? Pronto para as próximas atividades, né? Então, antes de começar a aula, eu queria que a gente... Rapidinho aqui. Eu queria que a gente nós víssemos o nosso calendário para esse mês. Então, a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo, né? Então, vocês tentem fazer a chamada. O pessoal ainda está meio perdido aqui. Deixa eu ver se... Já tem gente que respondeu aqui a chamada. Bacana? Bastante gente respondeu. Uns 10 alunos já responderam. O link é o mesmo, né? Eu acredito que o link que o Eric colocou tá... É esse mesmo. Data de hoje. E a Wanderlúcia está perguntando. Já está lá no WhatsApp. Bacana? Muito bem. Então, vamos voltar aqui, que estava falando que a gente estava no nosso calendário, né? Então, o que acontece? Uma compilação de normas, né, do MEC, portarias do Estado de Goiás e do município de Formosa. Então, a direção ela fez uma norma única, reuniu todas essas normas, e a gente fica de aula remota de novo, né, até o dia 30 de maio. Bacana? Essa é a última portaria da IESM. Por que eu falo que teve que reunir todas? Porque o MEC tem uma data, o município de Formosa tem uma outra realidade e o estado de Goiás tem outra. Então, a IESM fez uma compilação. Eu acredito que a gente vai funcionar assim até o final do semestre. Assim como, né? Chegar no final do mês, a direção vai ter que analisar de novo o que é o estado, o município e o MEC falam,
e aí sim, assim, tomar decisão. Eu gosto de passar assim, explicar para vocês, para ficar claro, né? Que não é só a decisão da IESB, né? Tem vários órgãos públicos, em alguns lugares tem juiz também que teve que se pronunciar porque foi chamado, então a situação é mais complexa, né? Mas, enfim, até o dia 30 temos aulas remotas. E eu continuo no mesmo esquema, né? Falo por mim, a gente vai continuar tendo as transmissões às 8 horas pelo YouTube, a não ser que vocês pensem numa outra forma. Se você falar, professor, vamos mudar o horário, vamos pensar em outro sistema. Mas eu particularmente, estou ótimo aqui no YouTube, né? Então, vocês podem ir colocando aqui no chat, ou então no, no WhatsApp. Bacana? Se você tem alguma outra sugestão. Parece que cada professor achou um jeito melhor, enfim, né? A gente segue, pelo menos esse está funcionando com vocês, né? A Xia falou que só tem a aula presencial em agosto. Eu acho, pessoalmente, Xia, que a gente só volta presencial em agosto. Isso é pessoal, isso é Daniel, né? Mas, enfim, os governantes, eles estão, de maneira geral, tá bom? Não é só um, não. Eles estão mais cautelosos, né? Eu acompanho mais aqui no DF a briga que tá boa, porque o empresário quer voltar de qualquer forma, né? O governador está segurando e tentando liberar aos poucos. Parece que o estado de Goiás está do mesmo jeito, né? Mas aqui no DF também é até o final desse mês. Quando chegar no final do mês, deixa lá os governantes, o MEC, e aí eles decidem e a gente acata, não é verdade? O que vocês precisam ficar? Tranquilos, que eu vou continuar da mesma forma, a não ser que vocês precisem que melhorem algo, né? A Vanderlúcia está falando que para ela tá tranquila, a Bruna também gostou do YouTube. Eu sei que tem outras plataformas, mas de todas que eu testei, o YouTube me agradou mais. E os alunos reclamaram menos. E, por exemplo, o Instagram está travando muito. E eu acabo que teria que forçar você a ter Instagram, né? No YouTube, você só tem que ter o Gmail que você já tem por causa da Classroom, né? Enfim, é uma opção, respeito todas, e a gente pode mudar se for para o bem de todos. Bacana? Mas, por enquanto, eu acho que tá bom também, né? E eu fico acompanhando, vocês estão acessando as aulas depois, né, no YouTube. E fica livre, tá público, né? Não tem que ficar mandando arquivo para ninguém, enfim. Já tá tudo aberto. Muito bem. Então, o nosso calendário ficou assim, né? Deixa eu abrir aqui, de novo no celular. Olha, a gente tem aula hoje, dia 12, dia 19 e dia 26. Então, eu vou fazer as transmissões pelo YouTube às 20 horas. Eu mandei o material para vocês ontem, então eu vou continuar mandando o PDF antes. Bacana? Eu tento mandar o quanto antes. Por exemplo, a turma de ontem recebeu no mesmo horário que a de vocês, a turma A. Mas, enfim, vocês já tiveram um tempo a mais para ler o material e tal. Vou tentar mandar antes, né? Mas eu também não estou preocupado em mandar muito antes, que vocês têm outras matérias, ficar acumulando conteúdo também, né? Material para estudar é complicado. Então, a gente vai estudar agora, nesse segundo bimestre. Aliás, antes disso, né? A prova de vocês, a data para entrega vai ser dia 15. Até dia 15, eu entrego, devolvo, e eu devo devolver com as observações lá na Classroom, se tiver alguma observação a ser feita. E a nota eu vou lançar no Sistema Universo. Bacana? O Sistema Universo é certeza que eu vou lançar a nota de vocês, não tem dúvida, eu sou obrigado a lançar lá. Eu estou avaliando se eu vou lançar na Classroom. Bacana? Porque senão eu vou ter que fazer 2 lançamentos e pode correr o risco de ter alguma discrepância. Mas com certeza no Universo eu vou fazer essa devolução, né? E aí os comentários individual a gente faz na Classroom ou eu mando por e-mail. Bacana? Então, o que acontece? A gente vai demorar mais para corrigir, e aí eu estou dando um prazo lá até o dia 15 para entregar essa prova. A correção, eu fiz um teste ontem, demora muito mais corrigir aqui no computador, né, e, enfim. E eu quero entregar tudo uma vez também.
Enfim, então vai demorar um pouco para todos receberem. Eu corrigi algumas provas da turma A ontem, né, umas 4, 5, só para ter uma ideia, né, como é que vocês estavam, enfim, no geral. E o resultado foi bom, tá bom? Então vocês podem ficar tranquilos com relação à prova. Eu sei que é difícil fazer prova, de qualquer forma é difícil. Distante do professor e dos colegas é mais difícil, mas eu tentei deixar uma prova razoável, né? Nem tão difícil, nem tão fácil também. E com relação à prova, eu tenho um gabarito preliminar, tá bom? De como é que eu vou corrigir. E a prova vale 10, só para relembrando, né? Então, a gente tinha a questão de endereçamento, fundamento legal, não tem como serrar isso aqui, pelo amor de Deus, tanto que a gente explicou, o endereçamento estava pronto, né? As duas teses principais, que era a reversão da justa causa, que foi uma matéria que nós trabalhamos na primeira peça que nós fizemos em sala, não sei se vocês lembram, e depois integração das comissões. Acho que essa integração alguns podem ter esquecido. Então, as comissões, é o famoso pago por fora, ele é considerado como salário. Então, você tinha que trabalhar essa integração das comissões e pedir para ser integrado no salário os reflexos, né? Aviso, 13º, nas férias, FGTS e INSS. Muito bem, os pedidos, essas eram as duas únicas causas para trabalhar. Então, os fatos seriam basicamente isso. Os pedidos eram só 12 pedidos. Tranquilo? 12 pedidos. Olha que coisa boa, né? Uma reclamação trabalhista padrão, normal, habitual, né? Nada do anormal, missão sem justa causa, né? E aí o pedido, enfim, eu ensinei vários métodos para vocês fazerem, a questão do método não vou avaliar, é óbvio, né? Se tiver o conteúdo é que vai ser avaliado. Então, o pedido era pedir a reversão da justa causa, a anulação, enfim, a integração das comissões, lembrando que não precisava fazer conta, não precisava fazer conta nenhuma. E aí nós temos pedidos de férias, multa de 40% do FGTS, liberação do FGTS, eu acho que algumas pessoas vão esquecer esse. Lembrando também que as férias, o que eu vislumbrei, pelo menos na hora que eu fiz a questão, eram só de férias proporcionais. Eu não vislumbrei férias vencidas, até porque eu escrevi lá que não tinha férias vencidas. Mas tudo bem, se alguém colocar, não vai ter prejuízo, né? Multa do 477, porque não foi pago as verbas no prazo, né? Só foi pago o salário. Multa do 467, acho que muita gente vai esquecer essa, a aplicação do 467. Aviso prévio indenizado, porque como a demissão é sem justa causa, é necessário conceder o aviso prévio. Mas não tem como voltar no passado para conceder o aviso prévio, então ele só pode ser indenizado. Bacana? 13º proporcional, gratuidade dos 790 parágrafo terceiro, porque nesse caso eu deixei bem claro que a pessoa não tinha condições. Guias para o seguro-desemprego, cai dentro da lei, condenação e honorários. Os pedidos eram esses, né? E o pedido de requerimento de provas, né? Mais ou menos, cada pedido vale meio ponto, e eu vou divulgar esse gabarito junto com a prova, bacana? No mesmo dia que eu entregar as notas, eu deixo o gabarito lá na Classroom, para você acompanhar e verificar, né? Alguns alunos colocaram, aí depois tem o valor da causa, e depois o fechamento. É essa a peça. A Ludmila está me chamando, pode fazer a pergunta, Ludmila, eu te respondo logo. Alguns alunos colocaram como, deixa eu responder a Ludmila, né? A coordenação em horários pode estar no requerimento? Pode, Ludmila. É isso que eu expliquei no começo. Você pode fazer pedido e requerimento separado. A coordenação em horário seria um mero requerimento. Bacana? Mas o método que você escolheu para fazer a sua prova, eu não vou avaliar os métodos, né? Eu ensinei alguns para vocês, você escolhe o que você achar melhor, né? Quem quiser fazer só pedido, sem separar de requerimento, está válido também. Os dois são válidos, bacana? Tanto em prova como na prática. Alguns alunos ontem me relataram sobre dano moral. Aí falou assim, mas professor, né, a pessoa foi humilhada, não sei o quê. Isso até pode ser verdade, mas no caso,
eu não consigo ver que o caso falava explicitamente que ela ficou abalada, que teve problemas psicológicos, emocionais, né? Não é que um caso parecido como esse não possa gerar dano moral, mas eu não sei se o nosso caso de prova, ele trazia esses elementos suficientes para você pedir. Mesmo que se alguém tiver pedido dano moral, eu não vou considerar um erro grave e não vou tirar ponto. Bacana? Se alguém pediu, pode ficar tranquilo. Mas eu, particularmente, não achei nenhum elemento lá que a pessoa tenha sofrido abalo. Bacana com a prova, né? As provas são sempre surpresas para saber se você... geralmente tem um assunto assim que uma turma ou outra ela esquece. Agora eu não sei, quando corrigir tudo a gente vai ver o que a turma esqueceu. Ó, a Rafaela está perguntando se a multa é do 467 ou do 477. Cabe, você tem que pedir a aplicação dos dois artigos, tá bom? O artigo 477 tem, porque as verbas indenizatórias não foram pagas no passado. Bacana? E o 467 você tem que pedir a aplicação, como eu expliquei. Acho que foi até na videoaula que eu expliquei isso, né? Acho que a gente fez uma videoaula que explicou, não foi? Ou foi na transmissão, não me recordo. Né? Bacana? Se tiverem mais alguma dúvida, pode perguntar. Ou esperar sair o resultado da prova, que aí vai sair o gabarito, a gente vai analisando. Né? Não é muito fácil corrigir, porque são 12 pedidos, então tem que sair buscando todos esses, não tem uma ordem certa, você pode colocar na ordem que você achar melhor, né? Mas é uma provinha típica, uma reclamação trabalhista típica, que você vai enfrentar no dia a dia. Bacana? Poderia ser um pouco mais simples, mas aí só se eu tirar essa justa causa para ser mais simples. Bacana? E poderia ser muito mais complexo, é verdade. Mas não era a minha intenção essa. A gente está em atividade remota, mas eu penso que a vida não está tão fácil assim também não. A gente está em casa, né? Cada um na sua própria casa, na sua internet, televisão, telefone, mas os compromissos do dia a dia não pararam, né? A maioria de nós estamos trabalhando de alguma forma e tentando sobreviver de todas as formas, né? Então, por isso que eu não quis trazer uma prova tão difícil assim. Bacana? Se tiver ok, bota do lado que eu já mudo o assunto e vamos para outro tópico, né? Se tiver dúvida, coloca aqui do lado. Me parece que o delay hoje está bem pequeno, porque a hora que vocês colocam, já aparece para mim aqui. Vocês botam, você pergunta, né? O que acontece esse mês? Nós vamos trabalhar com recursos. Então, a nossa primeira aula vai ser teoria geral de recursos. Bacana? A Wanderlúcia falou que está trabalhando, ele está do mesmo jeito. A gente está trabalhando, né? Quem está em casa trabalha mais, né? Quem está no trabalho remoto, ele exige mais, né? Eu posso falar uma experiência minha, eu estou trabalhando mais. Deu 18 horas, eu já fico online, já. E fico até 11 e pouco, e na semana de prova, fiquei até meia-noite resolvendo pendências, de prova que não chegou, enfim, vários problemas, né? Cadastrando aluno. Mas é normal, no decorrer do dia, um aluno ou outro mandar mensagem perguntando alguma coisa, né? Então, a gente está trabalhando mais. Muito bem. Mas tá bom, né? Tem que trabalhar, tem que sobreviver, pagar as contas e segue a vida. Né? Olha, a gente vai trabalhar com recursos, então hoje é uma aula de introdução, teoria geral. Enquanto eu passo esse recado, vocês vão lá na Classroom, baixa, e se alguém puder colocar no WhatsApp também, nossa aula de hoje. Bacana? Se tiver no computador é fácil, você faz duas telas, você divide, minimiza, né? Ó, pessoal, tudo aqui, tá todo mundo falando que tá cansado, tá trabalhando. É assim mesmo, né? A gente tem que sobreviver, né? Muito bem. Eu acho que o nosso trabalho da área de direito, principalmente direito de trabalho, vai ser muito importante, né? Para tentar minimizar, né, as consequências, né? Olha, a previsão para esse mês é que a gente fale na semana que vem sobre recurso ordinário e depois passe algum caso para vocês fazerem. Bacana? Eu não vou ter pressa para passar caso. É provável que eu passe esse caso de recurso ordinário só no final do mês.
E aí eu tenho uma previsão para as minhas 2 turmas de práticas de passar uma atividade esse mês ainda. Olha, o Érico, de novo, colocou lá no WhatsApp a aula de hoje, tá bom? Então, quem está acompanhando aí, quem não pegou ainda. Então, eu tenho uma previsão de passar uma atividade. Bacana? Aí vocês aguardem, uma atividade valendo ponto. Né? Diferente da contestação que não valia, a próxima a gente vai colocar valendo alguma pontuação. Vocês já estão adaptados, está todo mundo adaptado, ninguém ficou de fora, então dá para a gente passar uma atividade já tranquila, né? O tempo também de vocês, acredito que vocês estão gerindo melhor. Depois de 40 dias, tem que aprender a gerir o tempo para estudar, né? Estudar, trabalhar, enfim. Mas o dia que eu for passar, eu aviso com antecedência. Bacana? E os prazos de vocês também sempre estão uns prazos longos para devolver a atividade. Bacana? Pelo menos uma semana, né? Se a atividade for fazer um recurso ordinário, se for mais simples, aí a gente diminui o prazo. Certo? Para as 2 turmas de laboratório, a gente deve ter uma atividade esse mês. Com calma, eu aviso com antecedência, podem ficar tranquilos. Então, tá bom, todo mundo pegou? Se tiver tudo certinho, né, se tiver algum problema, você coloca do lado que a gente tenta responder. A Xísia falou assim, a atividade poderia valer 3 pontos. Pode, Xísia, mas eu não pensei ainda, como é que eu vou fazer? Bacana? O que eu tenho garantido para vocês, a nossa prova, segunda avaliação, ela vai ser um recurso ordinário, porque eu já tinha combinado isso antes. Lembra? Combinei no primeiro dia de aula. Então, a prova é um recurso ordinário. Ela vai valer, no mínimo, 7. Bacana? Por que a nossa primeira prova valeu 10? Porque eu não quis atolar vocês de atividades e não quis passar uma atividade valendo ponto. Teve muita gente que entregou a contestação atrasada e eu estava prevendo que isso ia acontecer porque não é uma atividade que você faz rápido. Vocês gastaram algum tempo para fazer. Então, eu queria, primeiro, testar todas as ferramentas, bacana, todos conseguirem mandar dentro do prazo ou mais próximo. Então, agora a próxima ela vai valer, certo? E, enfim, vocês têm algumas outras questões também que a gente tem que ver, de se vocês não estão com muito serviço, na monografia, por exemplo, outras coisas, a gente pode combinar esse trabalho para depois, bacana? Mas, pelo menos a prova ela vai valer 7, tranquilo? Tomara que a prova seja física, né? A gente esteja em sala, mas vamos esperar, né? Muito bem, pega pra gente. Aqui na internet tem uma vantagem, a maioria de vocês chega no horário. Olha que luxo, né? E a maioria de vocês fica até o final. É impressionante isso. Como é que muda, né, as coisas. Eu já falei, tem aluno que é impressionante, chega no horário, muito, muito bonito, né? Parabéns. Não sei se tá me ouvindo, né? Às vezes só entrou, deixou lá eu falando sozinho, né? Mas é fantástico, né? Vamos lá, então. Aqui sobre... Abrir aqui o material. Eu vou tentar dividir aqui a tela, você faz a mesma coisa. O pessoal aqui já está pegando o pé do Leandro, né? Pô, ele está quieto no canto dele, né? E o Érico falou que pode assistir depois. Agora, eu acho que a graça mesmo é a gente entrar todo mundo ao mesmo tempo, vocês participarem aqui no ao vivo. Bacana? Eu acho que é o mais... que é o melhor, né? Eu gravei algumas aulas e, enfim, não tem muita graça, né? Muito bem, deixa só meu arquivo aqui abrir, que deu uma pequena travada. Deixa o Leandro quieto, né? Todo mundo fica mexendo com ele, coitado. Daqui a pouco eu vou chamar a Bruna também, aí já viu, né? O Leandro e todos vocês são destaques. Bacana? A Valéria falou que não, que ela sente saudade. A gente sente saudade, Valéria. Todos nós estamos sentindo. Eu fui na IESGO ontem, resolver outras questões e é muito triste chegar lá no prédio e tá tudo vazio, né? Uma faculdade daquele tamanho, ter meia dúzia de pessoas, é bem triste, né? A Ludmila está perguntando se eu vou continuar gravando. O principal vai ser as transmissões ao vivo, tá bom, Ludmila? Quando eu
eu perceber que tem algum conteúdo que precisa ser reforçado, aí eu gravo a aulinha, né? Eu fiz as primeiras gravações para testar também, para me testar também. Bacana? Se vocês também tiverem alguma dificuldade com alguma coisa, você fala, professor, podia gravar, né, para não estender muito a transmissão, né? Muito bem. Então, vamos lá. Olha, teoria geral dos recursos trabalhistas é uma, para a maioria de vocês, é uma revisão, que você já teve essa teoria geral em processo civil, que a teoria geral dos recursos é a mesma do processo civil. Então, aqui, muito que eu vou falar, você já ouviu falar, você já estudou, mas eu acho importante fazer uma revisão. Bacana? Semestre passado você teve prática 2, né? Enfim, não é um assunto que está longe de todos. Deixa eu ver a Valéria aqui. Ela falou que está pensando em fazer outra faculdade. Bora. A IESB tem um monte de curso lá, você já termina esse, engata outro. Bacana? Fazer um merchan aqui, né? Então, vamos lá. Teoria geral dos recursos, a gente tem a primeira coisa aqui, os pressupostos recursais. Então, a nossa aula de hoje é falar sobre os pressupostos. Depois, eu vou trazer os princípios específicos do recurso trabalhista. Bacana? Era muito próximo a ideia de recurso. O novo CPC distanciou um pouco da CLT. E a CLT depois foi sofrendo mudanças. Então, me parece que a gente estava, antes dessa pandemia, um pouco antes, num processo dos recursos trabalhistas irem se encontrando com o CPC em algum momento. Por que eu falo antes? Porque agora ninguém vai discutir isso mesmo, não tem nem cabimento, né? A pessoa está perguntando aqui se é um clone, tudo, bom, vai saber, né? Muito bem. A primeira coisa são os pressupostos. Mas antes disso, eu peguei uma compilação da doutrina tradicional. E alguns chamam de pressupostos objetivos, outros chamam de extrínsecos, então eu trago os dois. No processo civil, a briga aqui dos doutrinadores é generalizada, de nomenclatura, de conceituação, mas para essa aula, eu estou com a doutrina mais clássica, que é do José Frederico Marx. Bacana? É claro que algumas coisas a gente tem que atualizar. Como acho que todos os professores de vocês, ninguém segue um doutrinador só, não tem como, né? O direito é muito versátil, dinâmico. Então, nós temos pressupostos objetivos extrínsecos. O que é isso? Objetivos que ele vem de fora, essa norma do próprio recurso, e ela estende para todos os recursos. Então, o que a gente vai falar aqui vale para todos. Não é um recurso de um recurso só, né? São para todos os recursos de uma vez só, e não é um recurso de um processo. Bacana? E quando eu falo extrínsecos, é porque eu vou analisar fora do recurso, né? A primeira coisa é previsão legal. Não existe aqui no Brasil possibilidade de recorrer sem ter previsão. Bacana? Existe até a possibilidade de iniciar outras questões, ou, enfim, um sucedâneo recursal, que é outra história que eu não vou falar hoje, mas recurso tem que ter previsão. Então, não vai ter recurso que não existe. Bacana, um recurso inominado, digamos assim, né? Existe até o recurso nominado do juizado, mas ele tem previsão legal. E esse nome de recurso inominado, você estudou lá na Lei 9.099, o inominado é a doutrina que deu. Olha que curioso, o inominado é porque não tem nome. Bacana? Só por isso, mas um recurso, eu não posso inventar recurso. Então, os recursos estão previstos, tem possibilidade na Constituição, óbvio, e estão previstos lá no artigo 893 da CLT. É o recurso ordinário, que é parecido com a apelação, recurso de revista, parecido com o recurso especial, parecido não idêntico, tá bom? O agravo de instrumento, e aí para. O agravo de instrumento da CLT é só para destrancar recurso, só para isso, tá bom? Depois eu vou ter o agravo de petição, que é lá na execução. Então, agravo de petição na execução. E dentro do TST, eu vou ter os embargos. Bacana, de divergência, que a gente vai estar com calma. E, além disso tudo, tem um recurso que é parecido, que é o mesmo, que é o embargo de declaração. A gente vai estar isso tudo com calma até o final desse semestre.
A X falou que acabou a energia, que a taxa lá tem tanto por cento. Chile, vamos seguir, né? Dependendo do celular, se for Samsung, é capaz que a bateria dure, né? Se for Apple, não vai durar mesmo, mas paciência. De qualquer forma, as aulas estão gravadas, né? Quem perder qualquer coisa depois pode assistir. Bacana? Então tá bom. Com relação à previsão legal, a gente entra aqui seguindo, a gente entra na adequação e cabimento, e aí é bem específico, porque o recurso fala o seguinte, né? Para cada decisão, tipo de decisão, eu tenho um recurso cabível. Então, para cada doença, digamos assim, eu tenho um remédio específico. Então, eu não tenho um recurso genérico aqui. Existem até calma, eu tô bem, gente, tá ruim aqui, mas vai melhorar. Então, eu estava falando da fungibilidade. Você não vai ter fungibilidade aqui no processo de trabalho, porque é muito específico cada recurso. Bacana? Então, até pode existir no processo civil, mas eu, particularmente, nunca vi aqui no processo do trabalho. Bacana? Então, se na prova tiver escrito o seguinte, você tem que recorrer de uma sentença. Calma, estou bem, já voltei, né? Você tem que recorrer de uma sentença. No processo de trabalho, só existem 2 recursos específicos, bacana? Que é o embargo de declaração ou recurso ordinário. Então, não tem como eu apresentar um recurso de revista contra a sentença, certo? Tranquilo a adequação e previsão legal? Como é que a gente vai saber essa diferenciação? Quando a gente for estar estudando com calma, bacana? O próximo para a gente é a tempestividade, e aí, aqui da ideia é o seguinte, que existe um momento certo para a gente apresentar o recurso. E aqui no processo de trabalho é bom, porque os prazos foram unificados na década de 70. Então, a gente tem que o prazo hoje é de 8 dias. Então, se você estiver anotando no seu computador, no seu celular, enfim, no seu caderno, que todos os recursos previstos na CLT, o prazo é de 8 dias, e com a reforma trabalhista passou a ser 8 dias úteis. Bacana? Quais são as 2 exceções? A primeira é o embargo de declaração, que ele é de 5 dias. Eu até deixei aqui na ficha, né, na PDF de vocês, aliás. E teve outro que eu não coloquei, que é o recurso extraordinário. Então, eu queria que você anotasse que o recurso extraordinário é de 15 dias, porque ele não está previsto na CLT, o recurso extraordinário tem lei própria. Bacana? Então, a lei do recurso extraordinário fala que o prazo é de 15 dias. Bacana? Lá no CPC, com o novo CPC de 2015, os prazos foram unificados também. E todos os prazos hoje são lá de 15 dias como regra. Então, CLT, o prazo de 8 dias, embargo de declaração 5, recurso extraordinário 15. Tranquilo com esses prazos? Bacana. A gente vai estudar com calma ainda essa questão do... Cada recurso, a gente frisa de novo, essa questão que o prazo é 8 dias, 8 dias úteis, e por aí vai, certo? Se puder continuar, né? A gente tem aqui o próximo item, que é o preparo, que significa o seguinte, aqui tem uma diferença. O urbanista está perguntando, dias úteis ou corridos? Dias úteis. Se eu falei corridos, tá errado, tá bom? É dias úteis. Teve uma mudança na reforma trabalhista que ele alterou essa parte também. Bacana? Então, olha lá. Com relação ao preparo, nós temos 2 tipos de preparo. As custas de sucumbência, que é as custas do processo. Aí eu só tenho que fazer para vocês uma ressalva, porque essas custas elas são pagas ao final. No processo civil, as custas são pagas no começo. E lá no recurso, você paga um complemento.
Bacana, paga as custas finais mais um complemento. Aqui você paga as custas ao final. Então, quem paga as custas é o perdedor. Quem vai recorrer, turma, é o perdedor, não é o ganhador que vai recorrer. Nem que a pessoa perdeu uma parte só, né? Enfim. E aí é preciso fazer esse comprovante de pagamento de custas, a não ser que esteja sobre a gratuidade de justiça. Aí precisa fornecer lá no recurso, informar que a pessoa está sob a gratuidade de justiça, ou pedir a gratuidade de justiça, bacana? E aí, lá ela vai dizer que não precisa pagar as custas. Quem não tiver gratuidade, ou ela foi negada antes, tem que entrar no site, né? Enfim, isso é tranquilo de fazer, no site do TRT ou do TJ, se for um processo civil, né? Baixar a guia, fazer o pagamento, né? Isso é bem básico. Bacana? Se não fizer o pagamento das custas, o processo vai ser considerado deserto, o recurso vai ser considerado deserto e não vai conseguir que seu recurso vá para frente, né? Existe um outro preparo, eu gosto de enquadrar como preparo para facilitar as vidas, que é o depósito recursal. Ele, na verdade, é uma garantia ao juízo. Lá no final eu vou falar dele com calma. Bacana? O depósito recursal. Então, vocês podem aguardar que ele é uma garantia. A gente vai terminar a aula falando dele, que é o mais diferente que nós temos aqui. Bacana? Olha, quem não recolhe... Olha, aí vem aqui na apostila, né? O preparo deve ser integral, sofrendo isenção. É pouco esse preparo, não é alto, né? Essas custas não são tão altas na Justiça do Trabalho, né? Enfim, não recolhe custas, Fazenda Pública, Ministério Público, quem está sob a gratuidade da Justiça. Bacana? O último que nós temos é sobre relação a preparo tranquilo. Muito bem. É o famoso seguinte: quando você não recolhe as custas e você tem a obrigação de recolher e o recurso vai ser considerado deserto. Bacana? O que existe hoje de julgado? Que se a pessoa fizer o preparo a menos, é possível que o juiz ou desembargador tem que abrir prazo para pagar o complemento. Não fizer o preparo porque esqueceu. Tem jurisprudência, tanto da STJ como da TST, que o juiz tem que abrir prazo, porque seria uma pena muito grande. Bacana? A pessoa perdeu o recurso, porque está sem o preparo. Bacana? O último que nós temos é sobre a representação. Tem autores que nem colocam esse pressuposto aqui, mas ele seria a regularidade dos atos processuais, em especial com relação aos advogados. Então, se eu não tiver juntado a procuração, você tem que juntar a sua procuração como advogado aqui nesse momento do recurso. Bacana? Lembrando o seguinte, que essa procuração, ela pode ser, às vezes nem precisa da procuração, porque se estiver na jus postulante, não precisa de advogado. Então, quem estiver na jus postulante precisa, rapidinho, tá bom? Quem estiver na jus postulante precisa informar, se bem que o juiz vai saber, para não ter que fazer apresentar a procuração. Lá embaixo eu falo da jus postulante de novo. Bacana? Legitimidade para... Aliás, com relação a pressuposto objetivo, tranquilo? Aonde que você vai analisar isso aqui? Quando você está fazendo o seu recurso, eu aconselho você colocar no seu recurso, o recurso é cabível, ele é tempestivo, o preparo foi devidamente recolhido. Pelo menos esses eu recomendo você colocar. Ou na primeira parte ou na segunda. Tradicionalmente se coloca na segunda, mas também não é, nem obrigado colocar esses dois. Bacana? Pressupostos objetivos tranquilo? Pressupostos subjetivos ou intrínsecos. São aqueles relacionados ao processo em si, ao recurso em si. Então, eu vou olhar o seguinte, para as pessoas daquele recurso, para a pessoa que está recorrendo, da situação processual dele. Por isso que é chamado de intrínseco, porque é interior à própria pessoa. Bacana? Tomar água mais devagar, que a primeira vez foi esquisito, né? Mas agora eu vou tomar mais devagar e tal.
A gente tem tempo, né? Vocês estão com pressa, eu também não. Então, olha lá. Aqui é o famoso legitimidade, interesse e capacidade, né? A doutrina do novo CPC modulou um pouco, então a gente está numa doutrina mais voltada para o direito do trabalho agora, bacana? É um pouco diferente lá no CPC, eles entendem, né, que a legitimidade e o interesse um estaria dentro do outro, enfim, não vou nem entrar nisso aí. O primeiro pressuposto subjetivo seria a legitimidade para recorrer. Então, só pode recorrer quem é parte legítima daquele processo. Então, digamos que eu não posso recorrer de um processo que eu não sou advogado, que eu não sou parte, não tem relação nenhuma, não faz sentido. Então, você tem que ser parte legítima, depois você olha lá no CPC, óbvio, né? Estamos falando do reclamante, do reclamado. Essas são as partes legítimas. Né? Enfim. Olha o que é interessante, que não basta só ter legitimidade, tem que ter interesse também. Então, às vezes, o reclamante é parte legítima, mas ele não tem interesse para recorrer, daqui a pouco eu falo por quê, né? O Bezerra Leite, ele traz para a gente hipóteses em que terceiros podem apresentar recurso. E aí eu deixei também no PDF. Olha lá, o primeiro. É o sucessor ou herdeiro. Por quê? O sucessor ou herdeiro, ele vai intervir no processo. É claro, estou falando sucessor ou herdeiro porque alguém faleceu, o empregado faleceu. Porque eles podem ter um acréscimo patrimonial ou podem ter um decréscimo patrimonial por aquele processo. Porque a herança paga dívida, inclusive trabalhista. E um crédito trabalhista também é herdado. Então, óbvio que ele tem capacidade de apresentar recurso. É bastante comum o empregado entrar com ação, e aí, a empresa nem tanto, porque a empresa só se ela falir, né, que você não vai ter empresa mais. Mas o empregado entrar com ação, aí depois de alguns anos ele falece, o processo continua. Aí sai a sentença, um dos herdeiros quer recorrer, pode. Bacana? Faria uma petição, eu abriria um tópico, explicaria dessa capacidade, essa legitimidade para recorrer e faria o recurso normal. O segundo diz respeito com relação à empresa condenada solidária ou subsidiariamente. Existe uma súmula, que pelo menos parte dela está valendo ainda, que é a 331, depois vocês olhem com calma, que estão falando de responsabilidade solidária subsidiária. Por quê? O patrimônio, o exemplo típico seria uma empresa que terceiriza serviço. Então, a empresa que recebe aquele serviço, ela pode ser responsabilizada subsidiariamente pelo pagamento de débitos trabalhistas. E aí, é claro que tem interesse de recorrer, porque ela pode ficar prejudicada caso com a sentença ou com um acordo. Bacana? O que eu faço nas minhas ações? Quando eu vou entrar com ação que tem uma empresa subsidiária, por exemplo, o caso de terceirização, ou até mesmo autarquia, eu já chamo desde o começo para fazer parte da lide e já chamo como reclamado também. E aí, bom, já é reclamado, se defende, né, e já pode apresentar recurso. O outro exemplo que nós temos é do subempreiteiro, empreiteiro principal, dono da obra. O cliente, deixa eu ver aqui. A Valéria falou que o Clênio, que já foi meu aluno também, que ele falou que eu dou aula do mesmo jeito, mesmo jeitinho. Parece que ele voltou no tempo e está me ouvindo. Que bom que o Clênio também está assistindo as aulas, ó, bacana, né? Não sei se é bom do mesmo jeito, né? Mas é bom, né? A gente muda um pouquinho, não muda não, Clênio? Não sei, né? Pelo menos ficando um pouquinho mais velho, né? Eu acho, né? Aprendendo um pouco mais também. Mas que bom que vocês estão assistindo, né? Muito bem. Próximo para a gente seria o subempreiteiro, empreiteiro principal, dono da obra. Por quê? O dono da obra é responsável solidariamente. O empreiteiro principal também. Não preciso falar mais nada. Se ele é solidário, ele pode também recorrer para tentar não ter decréscimo patrimonial. Bacana? As aulas aqui pela internet, eu espero que eu esteja passando o mesmo conteúdo para vocês, né? Ao que o cliente está falando, que ele teve aula em 2008. Meu Deus, Clênio, não era eu. 2008, não. Eu tinha o quê, 18? Não era eu. Com certeza não era eu. Era outro Daniel, de Direito do Trabalho, eu acho, né?
É possível, né? A gente, só que tem uma diferença, né? Não estou vendo vocês, a gente conversa no chat, então não é a mesma coisa, né? Mas eu estou me esforçando, bacana? O próximo para a gente são os sócios de sociedade de fato. O que é uma sociedade de fato? Aquela sociedade que não foi constituída, que os sócios não foram na junta comercial. Simplesmente eu monto a empresa, digamos que eu monto uma papelaria, sei lá, uma lanchonete, só abre as portas e começa a funcionar. Então, aí tem 2, 3 sócios. Esse caso é chamado de sociedade de fato. E aí, nessa hipótese, ontem eu tentei, a aula é a mesma, né, óbvio, né, ontem eu tentei explicar isso com mais detalhe, mas não deu muito certo. Então, eu vou tentar ser mais simples hoje para não atrapalhar o nosso conteúdo. Bacana? Se for o caso, depois a gente grava um vídeo falando dessa questão de empresarial, né? Que o sócio de uma sociedade que não foi constituída, não foi na junta comercial, que não se regularizou, a responsabilidade dele é ilimitada. O que acontece com esse sócio? A justiça pode entrar no patrimônio pessoal dele diretamente. Isso é bom? Claro que não. O empregado não pagou uma dívida da empresa, a dívida pode ser paga pelo patrimônio pessoal do sócio. Só fica ressalvado aí o bem de família. Só, o resto tudo entra como garantia da dívida. Daí, no direito empresarial, como é que pode ter influência aqui no direito do trabalho? É recomendado que se faça a regularização da sociedade, e a sociedade mais comum é a LTDA. O que é LTDA? Sociedade limitada. O que é limitado? É a responsabilidade dos sócios. Então, quando eu crio um LTDA, eu crio uma sociedade onde os sócios têm responsabilidade limitada. Bacana? E aí, que significa isso? Como regra, eu não posso entrar no patrimônio pessoal do sócio. Ele se blinda. Bacana? Por isso que tem essa norma aqui, já até antiga, né, no Código Civil, e a jurisprudência fala sobre isso também. Lembrando, que é o que eu vou aprofundar, existem outras formas de sociedade, por exemplo, anônima, que a responsabilidade do sócio é diferente. Bacana? E o que é mais comum no Brasil? É sociedade limitada. Então, se você pegar o comércio em volta, depois você faz uma pesquisa, vê o comércio em volta da sua casa, né? Provavelmente os mercadinhos, tal, tudo isso aí é LTDA, muito provavelmente. E uma outra forma empresarial que cresceu demais é o MEI. Aí o Eric pode até confirmar para a gente isso, que ele trabalha na contabilidade, né? Muita gente foi para o MEI. Aí é um microempreendedor individual. É uma espécie de empresário individual. Bacana? Muito bem. Depois nós temos aqui os litisconsórcios de assistentes simples. Então, esses terceiros aqui que interviram de alguma forma, eles também podem recorrer, né? Existe essa possibilidade aqui na CLT. O Érico está falando, é isso mesmo, é uma quantidade de MEI, né? E quando foi criada, uns 10, 12 anos atrás, o MEI não se imaginava que hoje teria esse tanto de gente, né? Muito bom. De todas as formas empresariais, eu também dou aula de empresarial, né? Óbvio, né? Vocês sabem disso. A que mais eu tenho preocupação, assim, com relação ao MEI, porque a maioria do MEI, ele é um ex-empregado que saiu, pegou as contas e abriu um negócio próprio. E nessa pandemia foram as pessoas que sentiram primeiro, não foram os empregados que sentiram primeiro. Os empregados da CLT estão sentindo agora, que o contrato está sendo suspenso, as demissões começaram. A gente teve pouca demissão em março comparado com abril, né? Talvez vai ter mais agora em maio, né? Mas o MEI, o primeiro dia de pandemia, o pequeno negócio dele, que era um salão de beleza, sei lá, uma pequena lanchonete, talvez, né, uma papelaria, algo assim, já foi o que sentiu de cara, né? Por isso que veio a hora o auxílio também para o MEI. O MEI também pode pedir auxílio, aquele emergencial. Bacana? Vamos para o trabalho, né? Eu estou devendo para vocês
o vídeo sobre a suspensão do contrato de trabalho. Eu vou fazer. É porque na semana passada, essa questão de aplicar prova remota deu um trabalhinho, né? Deu um trabalhinho grande aí, mas deu certo. Então, acabei que eu pessoalmente, fiquei bem cansado de receber todas as provas, confirmar, né? Mas essa semana eu vou gravar, espero, tá bom? Muito bem. Fechou? Legitimidade? Então, a legitimidade eu olho para as pessoas sem olhar o resultado do processo ainda. Então, a reclamante, reclamado, sucessor. Tem o último, né, que é o substituto processual. Por exemplo, Ministério Público, sindicato. Acho que eu comentei isso com calma, né, com vocês ainda em março, né. Muito bem. O segundo pressuposto subjetivo é o interesse em recorrer. E aí, o interesse ele tem que estar ligado à sucumbência. Olha o que eu escrevi para vocês. Que para ter interesse em recorrer é necessário ter sucumbência mínima. O critério, já clássico esse critério, tá bom? Utilidade e necessidade. O juiz vai olhar e perguntar o seguinte: qual a utilidade que você quer nesse recurso? Ele é útil para quê? E qual a necessidade desse recurso? Então é o seguinte: se eu entrei com a ação, reclamação trabalhista, pedi 10 itens, 10 pedidos, ganhei os 10, qual o interesse que eu tenho em recorrer? Entendeu? O magistrado vai olhar e falar: mas você pediu 10, você ganhou os 10 que você pediu. Não existe, nesse caso, então, uma sucumbência. Bacana? E aí o seu pedido pode ser julgado, melhor, o seu recurso pode ser denegado o segmento. Olha a expressão que eu estou usando, denegar o segmento. Não é julgar o mérito do recurso. Fala, olha, o recurso não vai seguir porque falta interesse. Você é parte legítima, você pagou preparo, é tempestivo, o recurso é cabível, tudo está lindo, mas você não tem interesse, tudo que você pediu, você ganhou. Bacana? O que pode acontecer aqui, na prática, se você pegar assim, vou fazer uma pesquisa na jurisprudência do TRT 18. Raramente, né, vai ser difícil você achar alguém falando, um desembargador falando de falta de interesse, porque é muito difícil você entrar com reclamação e ganhar tudo que você pediu. Bacana? E outra, como é obrigatório colocar um valor, digamos que eu entrei e pedi férias, R$1.000 de férias, mil é pouco, né? 1.500 de férias. Aí o juiz me deu 1.400 de férias. Bom, tem uma sucumbência. É R$100, é ridículo, né? Comparado com, não que R$100 é pouco, mas comparado com o processo todo, com o trâmite da justiça, né? R$100 não vai pagar nenhum oficial de justiça, né? Enfim, mas existe uma sucumbência mínima para dentro da lei. É muito provável que talvez as custas do processo sejam mais do que R$100. Mas se tiver interesse mínimo, não vou olhar o lado econômico, eu posso recorrer. Bacana? Então, nem sempre o reclamante e reclamado podem, porque falta interesse. Olha, a minha internet deu uma conexão instável agora. Para mim que travou, bacana? Para algum de vocês vai aparecer o travamento, mas eu não falei nada demais, né? Voltando, então. O último seria capacidade civil. Tem muita discussão na doutrina, e eu concordo que capacidade civil não seria requisito, né? Mas muitos livros trazem ainda como requisito. Esse requisito você tem que ir lá no artigo 3º, 4º e 5º Código Civil, e basicamente é a pessoa ser maior e capaz para poder interpor recurso. E o menor pode interpor recurso? Não. O menor somente pode através do seu representante ou do seu assistente. Então, o menor precisa do seu representante legal para prestar recurso. Se ele estiver na justa postulante, o próprio pai, a mãe, ou quem for o seu representante, apresenta o recurso. Ou o pai e a mãe contratam o advogado que tem a capacidade postulatória. Bacana? Enfim, muitos falam que essa capacidade aqui, ela não existe, não como recurso,
não como pressuposto o recurso. Então, para tentar explicar os pressupostos, deixa eu tirar do meio aqui, é como se... Espera só um minuto aqui. Sair da tela. É como se os pressupostos fossem um funil. Então, entra um monte de recursos, de qualquer coisa, e ele vai afunilando com os pressupostos. Uns que já ficam presos aqui na parede, né? Nosso funil, se não tiver, do nosso filtro, digamos, se não tiver, se for fora do prazo, não pagou as custas, não tem interesse, não tem legitimidade. Então, os tribunais investiram muito em um pessoal humano, em tecnologia, para fazer limpa de recurso. Eu nem só podia estar falando isso aqui, depois alguém vai até achar ruim, mas você vai no TRT, no TJ, STJ, STF, tem um batalhão de analista técnico e softwares, né, para verificar se aquele recurso vai ser analisado pelo desembargador ou pelo ministro. Se ele fala, opa, foi interposto com um dia de atraso, já era, já vai cair numa peça padrão, a verdade é essa, né, esse é o recurso, já era, né. Então, eu sinto que os alunos têm muita dificuldade em fazer recurso, mas é normal essa dificuldade, porque o recurso ele é muito técnico, tem todas essas coisinhas que nós estamos falando. Bacana? Você pode colocar na sua peça, já adiantando, essa questão de legitimidade, interesse e da capacidade. Não é o comum. Quando eu coloco, quando que eu sugiro que vocês coloquem? Se você estiver falando se a questão da legitimidade não for óbvia, por exemplo, reclamante e reclamado, você está representando ali um assistente, por exemplo. Aí você vai lá e escreve uma preliminar na sua peça, eu vou explicar isso com calma, e fala da legitimidade. Bacana? Eu farei isso com calma, porque também, agora eu já comecei a falar, né? É normal também os tribunais não lerem o recurso. Né? Então, quanto mais informação você der, melhor. Bacana? Com relação a pressupostos recursais tranquilo, me dê um joinha, para eu saber que eu não estou sozinho, né? E se tiver dúvida, vocês me chamem aqui, já coloca a sua dúvida do lado para a gente tentar responder. Não é uma matéria fácil, você já teve algumas vezes na faculdade, mas a gente precisa fazer essa revisão para você poder fazer um recurso trabalhista com mais qualidade, bacana? Se tiver ok, bota aqui do lado para eu saber, né, que está tudo bom. Então eu volto para resolver esse problema. Muito bem. Vamos seguir aqui então. Particularidades, então, recursais. A gente já vai para a parte final, né? Hoje vai demorar um pouco mais nossa aula, porque a gente falou de prova, enfim. Né? Normal também. Primeira coisa o pessoal que falou que ok, então tá bom. Né? Na medida que vocês forem estudar, fazer revisão, se tiver problema, manda mensagem que a gente ajuda. Bacana? Particularidades agora do processo